I mean, this is unbelievable. Look at this. There's no city like this in the world. There never was. You act like you've never been here before. I don't get here often enough. That's the problem. Can you picture how drop-dead gorgeous this city is in the rain? Imagine this town in the 20s, Paris in the 20s. In the rain, the artists and writers. Why does every city have to be in the rain? What's wonderful about getting wet? I mean, could you ever picture us maybe moving here after we're married? Oh, God, no. I could never live out of the United States. You know, if I'd stayed here and written novels and not gotten, caught up in that just grinding out movie scripts, I'll tell you something, I would drop the house in Beverly Hills, the pool, everything in a second. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Ceci est le tout dernier appel avant la fermeture des ports du vol Air France. 055 à destination de Paris-Charles de Gaulle. Nous invitons tous les clients à embarquer immédiatement en porte A20 et A22, merci. Mãe, esse é o seu último quê? Refrigerante? Sim. O que você vai beber na Europa só? Vinho. E café. Something easier to feel, but you can't put out fire in my soul. My heart will roam like water, searching for a groove, and I found it in the verse of your mystic road. I wanna flow, flow, flow with the river. I wanna flow, flow, flow downstream. Quando eu olho pra trás, eu sempre penso em alguma maneira de romantizar o meu passado. O que é a vida se não uma grande carta de amor ao que eu já experienciei? É muito estranho ver um lugar que a gente sempre tá assistindo nos filmes, nas séries e até lendo nos livros. A gente chegou no Airbnb e a primeira coisa que eu fiz, mesmo tendo tido só 40 minutos de sono na viagem toda, foi andar até a Torre Eiffel pra a gente se localizar pelo bairro. E foi incrível. Ela é linda. Não é aqui? É aqui? É aqui. Acordou um dia chuvoso em Paris. Chuvoso e frio. Decidimos ir nos museus para fugir um pouco da chuva. Fomos ao Museu do Rodin primeiro. Rodin foi um grande escultor francês do século XIX. E é estranho dizer que ele foi o fundador da escultura moderna, quando ele nunca quebrou mesmo essa barreira com o passado. Grande parte das esculturas dele são inspiradas e baseadas nas esculturas gregas e romanas. Le Pensieux é a obra mais famosa dele. Essa obra compõe o trabalho Portas do Inferno, que é baseado na Divina Comédia de Dante. Mas para mim, o mais impressionante foi o trabalho de Camille Claudel. Ela tem uma sala
inteira no Museu do Rodin. Camille foi assistente e amante de Rodin. Ela com 18 e ele com 40. O seu talento foi colocado às sombras de Rodin e seu nome, na época, apagado. Não recebeu créditos por obras importantes que fez e foi internada em um hospício por não se comportar como uma mulher para a época. Uma história triste e solitária. Morreu no hospício e ninguém se importou. Ma mère pense que Camille Claudel est si bon que Rodin. Tu penses que... C'est plus meilleur. C'est plus meilleur. Censuraram-me por ter vivido uma vida completamente sozinha. É muito louco. Aqui é tudo que o Rodin... É tipo coleção do Rodin, com um monte de esculturas gregas e romanas. E algumas coisas egípcias também. Muito do trabalho dele é baseado na técnica, né, de escultura do mundo antigo. Comendo. Eu peguei um quiche de legumes com salada e uma Coca Zero. C'est 25 euros. Je vais manger mon millefeuille. Mon premier millefeuille de Paris. Je ne vais conseguir même. J'arrive. 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 Ah. Será que vai ser muito diferente do de São Paulo? É muito bom. Não é tão doce. Quer? Não quer? Depois. A pintura tem o poder que a fotografia geralmente não tem. Da imaginação, do subjetivo, qualquer coisa pode ser pintada. Não existe limites na pintura e eu acho isso fantástico. Como essa pintura do Courbet, que se autorretratou como um homem morto. Sabe quando você zoa e que todo mundo fica com a mesma pose? Tipo... A pintura de Cabanel, que achei que era Romeu e Julieta e, na verdade, é sobre uma garota forçada a se casar, que se apaixonou pelo seu cunhado e o seu marido matou os dois. São coisas que nunca serão retratadas em uma foto. Só a pintura tem esse poder. Pô, velho, parece que esse cara tá numa grande cadeira de rodas. Esse. Não consigo desver. Vi La Chambre de Van Gogh a Arles e foi emocionante, porque eu tinha essa pintura no meu quarto quando tinha 2 anos.
Tá, a gente acabou de sair do Museu d'Orsay. A gente tem primeiro Museu d'Orsay e as Tuileries. Ah, vamos. Ali é o Jardim de Tuileries? Tudo isso era um palácio real do rei, da rainha. Mas quando uma rainha morreu, o rei resolveu passar adiante ou vender, não sei como é que funcionava daquela época. Quem era o rei? Carlos III. Carlos III. Olha como é bonito o museu. Tá, continua. E aí ele resolveu vender toda essa região que a gente tá, mostra ali também. Do outro lado da avenida, Que é o Jardim. para pessoas ricas, abastadas e com dinheiro. E isso foi 1600 e pouco. A monarquia ainda, né, existia, o absolutismo francês, a Revolução Francesa ainda não tinha acontecido. Vou dar uma aula de história aqui para vocês. Porém, quando foi vendido, e esse lugar que a gente está, foi feito uma gare, ou seja, uma estação de trem. E ficou durante um bom tempo como estação de trem, mas com o advento do novo século, enfim, século lá longe, a estação ficou antiga, antiquada. E aí eles foram transformando em outras coisas até que resolveram que iam destruir, implodir o prédio. Aí houve como é que chama isso? A comunidade fez um abaixo-assinado e Decidiram fazer o museu. resolveram fazer o museu, mas o museu só foi aberto como museu em 1986. No Petit Palais. Gente, tá muito lindo agora. Gente, o tempo aqui é mais louco que São Paulo. Ah, eles estão fazendo ginástica? Ah, nossa, eu queria muito poder falar isso. Ai, eu vou dar uma corrida no Sena. O que eu falo? Vou dar uma corrida no Minhocão e não vou. Mas se passa eu moraria aqui, eu nunca faria isso. Porque é aquele bagulho de você mora num local e aí você nunca faz o que você sempre falou que ia fazer. Tipo ter piscina no prédio. Gente, foi nessa praça que o Luís XVI, a esposa dele, que era Maria Antonieta, mais conhecida, né, como Maria Antonieta, e o Robespierre foram executados, guilhotinados. Foi colocado nesse pedestal. Ou seja, foi um presente do rei Luís Felipe, mas ele roubou do Egito. Minha mãe tá falando que esse obelisco foi roubado do Egito. Sim, de luxo. Era propriedade do Egito. Certo? O rei pegou e trouxe esse monumento, essa coisa imensa do Egito, né? Mas tem toda uma representação, olha lá, os hieróglifos. Não, legal. E na ponta tem ouro, Não dá pra ver a ponta, não. ou seja, representa o poder da monarquia, do absolutismo. Sabe? Luís Felipe. E aqui é a Champs-Élysées, o Arco do Triunfo tá ali, atrás desse ônibus aí de 2 andares. Felizmente. Ele vai sair, tá? Olha, gente, o Arco do Triunfo. Esse macarrão é muito bom. Sempre que o meu pai vinha pra França, ou vem, ele me traz uma caixa desses macarrões, que é dessa marca aqui. Tô
aqui no Arco do Triunfo. Que aparentemente não, mas é o que minha mãe confirmou, que foi construído em 1800 e pouco, começo dos anos 1800, até 1836, demorou 30 anos para ser construído. Quem mandou construir foi o Napoleão Bonaparte, quando eles ganharam a Batalha de Austerlitz. Essa batalha aí que resultou, foi uma das maiores vitórias do Napoleão, que a França derrotou a terceira coligação, que é o negócio Rússia, Suécia, enfim. E aí eu vi que ali, ó, tem os nomes de todos os soldados que participaram das batalhas, só que eu não sei como chega até lá, porque tem uma rua enorme aqui, e eu não vou ser a louca de atravessar isso. Acho que eu poderia ir de Americanas. Vocês não vão conseguir ouvir nada, não ver nada. Aqui, eu tô dentro das catacumbas. E aí eu tô descobrindo as paradas aqui. Que Paris, há milhões de anos atrás, os dinossauros e tal. O que é isso? Uma data. Uma data. 1781. Era o mar, né? Então ficou muito rico em calcário. A região de Paris. Então, antes de se transformar um cemitério mesmo, aqui era usado para extrair os minerais, né? Para pedras e tal, calcário, para fazer as construções de Paris que até hoje em dia existem. Ele falou que é o Louvre. Mãe? Desculpa. Ele falou, que é o Louvre. Várias construções de Paris até hoje são feitas com os minerais daqui. A cidade foi construída com tudo isso aqui. E tem umas datas aqui que não faço ideia do que seja. Mas tá, vamos ouvir o meu amiguinho aqui. Tá, basicamente, teve um momento que as coisas, por causa dessa construção aqui embaixo, Paris começou a desabar. Porque não foi bem construído. E aí, na época, o rei Luís XVI tomou, as ações, ele veio fazer uma vistoria. E quando ele veio fazer, desabou de novo uma parte de Paris. E aí, eles tiveram que reconstruir tudo isso com um arquiteto muito foda da época. Ainda nessa época, no século XVIII, a situação dos cemitérios em Paris estava completamente anormal. Tava tendo uma superlotação de cemitérios, seja pelas batalhas que estavam rolando, seja pelas doenças. E as pessoas começaram a ficar doentes porque não tinha onde enterrar os corpos e essa matéria que estava em decomposição acabava infectando a vida em Paris. O Luís XVI decidiu transferir milhões de corpos, de ossos, de mais de 150 cemitérios para as catacumbas. Estão lá, num cemitério subterrâneo. Tá fechado porque teve um incêndio. Então não rola entrar. Mas ela é linda. Que esquina?
Aqui foi onde meus pais se conheceram. Era um bar. Bom, eu percebi que eu não expliquei muito bem essa parte da minha história e ela é meio confusa, porque quando a minha mãe tinha minha idade, ela foi pra Paris morar. E meu pai morava lá também, coincidentemente. E meu pai, pra conseguir um dinheirinho, ele tocava nos bares e nas ruas de Paris. E por algum acaso do universo, minha mãe foi em um desses bares quando meu pai estava tocando e eles se conheceram. Começaram a namorar, se mudaram pro apartamento deles. Sim, era legal. Não, muito. Também, quando veio, ele fotografou isso. Qual dos dois? Qual dos dois? Eu tava tentando puxar pra memória, se era 37 ou 35. Verão, Minha mãe morou aqui, né, mãe? aqui, com o seu pai. Yes. Eu lembro que era verão, calor do cão, a gente deixou a janela aberta. E uma pessoa subiu, tinha uma velha dessa, subiu pra entrar no nosso... Morávamos em 4. Chegou a ser. Em 4? Que eu comprei no mercado. Isso. Que penso eu que é uma pizza. La Flamme Fine. Como uma pizza avec courgette, fromage de chèvre e basilic citron. Brócolis, queijo de cabra e manjericão. Meu chocolate favorito, que não tem no Brasil. É tipo um Nescau Ball, é muito bom. Que é muito barato, sério. E blinis. Eu vi a Milena comendo. Eu não sei exatamente o que é, mas parece uma panqueca, né? Mas chama blinis. Eu não sei o que é, na real. Isso aqui é uma Coca Zero, sans sucre.